Olá, pessoal. Hoje a Prof. Josi vai falar um pouquinho de coisas tristes, tá? Que é a guerra entre Israel e Palestina. Vou entrar só um pouquinho na história para saber como começou tudo isso. É claro que a gente sabe que começou há muitos anos atrás, antes de Cristo, mas eu vou falar um pouquinho, né, de agora, de alguns anos atrás até o momento atual. Tá bom, meus amores? Então, vamos prestar atenção para saber, conhecer um pouquinho, né, desse conflito. Bom, o conflito palestino-israelense pode ser vinculado ao início da imigração judaica palestina, que começou com o projeto de formação do Estado judeu na Palestina, ainda como referência, como horizonte de possibilidade. Começam a construir no final do século XIX e início do século XX colônias e estrutura própria estatal que tem como elemento fundamental a fuga do antissemitismo na Europa e a possibilidade de construção de um discurso nacional. O conflito se acentua ainda nos anos 1920, quando o movimento nacional palestino, que também estava nascendo, passou a tratar os judeus que chegavam às colônias na Palestina como inimigos e ganha uma nova escala na década seguinte. Em 1930, esse ano é marcado pelo antissemitismo pautado pelo surgimento e fortalecimento do nazismo na Europa, sobretudo na Alemanha e na Áustria. Nesse momento, algumas lideranças palestinas começam a apoiar Hitler e os judeus começam a chegar em massa na Palestina. Passada a Segunda Guerra e derrotado o nazismo, a Organização das Nações Unidas, que ainda acabado de nascer, propõe uma partilha do território palestino, que pauta a criação do Estado de Israel. A iniciativa é apoiada tanto pela União Soviética quanto pelos Estados Unidos e acaba engatilhando uma guerra civil entre israelenses e palestinos. O Estado de Israel consegue ganhar essa guerra, se estabelece um Estado judaico na Guerra dos 6 Dias. Israel invade o território da Cisjordânia e da faixa de Gaza, que estão ocupados até hoje. Essa invasão promove o desenvolvimento de uma ideia de cidadania desigual, em que os judeus são cidadãos e os árabes e palestinos não. Nesse território da Cisjordânia e de Gaza, começa a se formar colônias formadas por grupos religiosos messiânicos de extrema direita, que começam a dificultar qualquer tipo de saída dos israelitas desse território, o que aumenta a opressão aos palestinos nesses locais, que hoje ocupam o poder nos territórios palestinos, acentua ainda mais a tensão e coloca em risco não só os palestinos, como também a sociedade israelense. O Estado de Israel consegue ganhar essa guerra e estabelece um Estado judaico na Palestina, e não se estabelece naquele momento o Estado árabe na Palestina. Esse Estado árabe, que não surge, acaba sendo o elemento fundamental de tensionamento. Em 1967, como produto dessa tensão na Guerra dos 6 Dias, Israel invade o território da Cisjordânia e da faixa de Gaza, que estão ocupados até hoje. Bom, gente, e o que aconteceu nesses últimos dias? O ataque promovido pelo Hamas no último sábado, 7 de outubro, resultando em mais de 1.000 vítimas fatais até o momento, pegou as autoridades israelenses de surpresa. Este é o mais grave ataque contra os cidadãos de Israel nos últimos 50 anos. Não é coincidência que o grupo extremista tenha começado seus ataques durante o fim de semana, marcando mais um episódio de conflito entre as comunidades judaica, muçulmana, no Oriente Médio, que remonta a muitos séculos atrás. Um dia antes do ataque do Hamas, dia 6 de outubro, marcou o aniversário de 50 anos do início da guerra do Yom Kippur,
na qual o Egito e Síria lideraram ataques contra Israel para recuperar territórios tomados na Guerra dos 6 Dias, em 1967. A disputa contou com a intervenção dos Estados Unidos e União Soviética, e a perseguição internacional levou a um cessar-fogo em 25 de outubro de 1973. Houve mais de 2.600 mortos no lado israelense e mais de 1.500 egípcios e 3.500 sírios mortos em menos de 20 dias de combates. A guerra entre Israel e o grupo Hamas teve início justamente no momento em que a Arábia Saudita estava prestes a reconhecer Israel oficialmente como um Estado autônomo e independente. O acordo, apoiado pelos Estados Unidos, não agrada ao Irã, que é uma potência nuclear e não reconhece Israel como país. De acordo com sites de notícias, o Hamas teria reagido aos ataques recentes de Israel que mataram civis palestinos, considerando-os uma espécie de vingança pessoal. Espera-se que o contra-ataque de Israel resulte em mais morte na faixa de Gaza, prolongando a guerra e aumentando a simpatia do povo palestino pelo Hamas. E o que podemos fazer estando tão longe, né? O que a gente pode fazer pelos nossos irmãos? Nesse momento, a única coisa que podemos fazer é nossas orações, nossas preces, pedindo ao nosso Deus de amor, ao nosso Mestre Jesus, que olhe por aquele povo, né? Que toque o coração dos seus governantes, pois tem terra para todos lá, que possa iluminar a mente e o coração de todos os envolvidos, que venham a promover a paz, a estabilidade desse conflito horroroso, que sintam compaixão, que desenvolvam um amor, pois o amor é o maior vínculo de união. Através dele, que é o amor, a gente desenvolve todos os outros vínculos, né? Todos os outros sentimentos, inclusive a paz. Pois para não promovermos a guerra, temos que ter a nossa paz interior, cultivar ela por mais difícil que seja. Então, vamos pedir, né, para os nossos seres de luz, que possam, nesse momento, chegar até lá, que com certeza eles já estão, que possam amenizar esse conflito terrível, que possam colocar um pouquinho de caridade, de amor, de perdão, compaixão no coração de cada um, e que assim possam promover a paz lá nesse momento tão difícil. E também vamos pedir a paz mundial. Sabemos que estamos passando por uma transição planetária e que o amor pode vencer. Que assim seja.